Gente, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo devocional e eu espero muito que esses minutinhos possam edificar a sua vida do mesmo jeito que eles edificaram a minha. Eu coloquei como título desse devocional o propósito da ofensa e a sua relação com o perdão. Perdão é uma coisa bem delicada de se tratar, né, gente? E às vezes é bem difícil, às vezes não, é muito difícil perdoar. Perdoar não é uma coisa fácil, mas a palavra de Deus garante que, embora seja uma coisa muito difícil, ela não é impossível. Eu vou ler um trechinho da palavra para vocês, que está lá em Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 15, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhes que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Gente, para mim, José é um dos maiores exemplos, assim, de perdão que a gente tem na palavra, né? E eu fico imaginando se José não tivesse perdoado os irmãos, né? Quantas pessoas talvez poderiam ter morrido, quantas tragédias poderiam ter acontecido, não sei, né? A gente não sabe. Mas o fato é que José, ele teve essa revelação do que é o perdão. Ele entendeu o propósito da ofensa e viu o que tinha por trás do perdão. Porque, lendo essa palavra, eu cheguei à conclusão de que a gente tem sempre duas opções. A primeira delas é enxergar Deus na ofensa que a gente sofre. Como que a gente vai enxergar Deus na ofensa que a gente sofre? Né? Deus, ele tá em tudo que acontece com a gente, né? Em todas as situações. E até mesmo naquelas que não são tão boas assim. Já pararam para pensar que às vezes Deus permite que a gente sofra certas ofensas para que a gente possa talvez amadurecer em certas áreas, né? Talvez porque ele quer que a gente seja aprovado em determinada coisa, né? E o perdão, gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Liberar perdão é o ato de maior maturidade espiritual que um cristão pode ter. Por quê? Porque a gente sabe que perdoar não é uma tarefa fácil. E quando a gente perdoa uma ofensa, uma pessoa, uma situação, a gente está se mostrando maduro em si, né? Eu gosto muito de dar exemplos, né? Imagina dois irmãos, né? E aí o irmão mais novo faz alguma coisa com o irmão mais velho e esse fica chateado, né? E quando ele perdoa o irmãozinho mais novo, é normal que ele seja parabenizado por isso, porque geralmente a pessoa vai falar assim: "Nossa, parabéns, você tá maduro nessa situação, né? Você perdoou o seu irmão, era bobagem", né? Então é isso, gente. Liberar perdão significa maturidade espiritual. E o grande equívoco das pessoas é achar que não liberar perdão vai mudar a situação. Gente, não vai. Muito pelo contrário, a falta de perdão, ela traz coisas terríveis para nossa vida, né? A falta de perdão faz a gente ficar ali, ó, remoendo aquela situação. Ai, mas fulano falou aquilo comigo. Ai, ciclano fez aquilo comigo. Aí toda vez que você lembra aqui, você fica triste. E em muitos casos você fica deprimido. E em muitos casos você morre. Ou seja, a falta de perdão desencadeia em morte, gente. Então, a gente tem que começar a perceber o propósito da ofensa. Essa é a chave para a gente perdoar, né? Não é fácil, lógico que não. Às vezes a pessoa pode ter feito uma coisa terrível com você e você não vai, assim, logo de cara, ai meu Deus, ai, tá bom, deixa pra lá, vou perdoar. Não, perdão é uma coisa difícil.
né? E às vezes a gente se pergunta, como que eu vou perdoar isso? Eu não consigo, porque perdão, gente, ele não é um sentimento, perdão, ele é uma atitude, ele é uma ação, é você chegar para a pessoa e falar, olha, eu te perdoo. E a partir desse momento você não viver mais prisioneiro daquela situação, daquela lembrança, né? Então, a chave disso é você orar a Deus e pedir para que ele revele o propósito daquilo. Ou que pelo menos você possa tentar enxergar Deus naquela situação, né? Ah, se aconteceu e tal coisa, mas Deus fez isso, mas pelo menos eu pude aprender isso, né? A gente começa a tirar coisas boas até mesmo das coisas ruins, né? E isso mostra a maturidade, né, cristã, a maturidade que a gente precisa ter. E a outra opção que a gente tem é não perdoar. E eu já falei, né, qual que é o resultado disso. A falta de perdão deixa a gente doente, gente, traz enfermidade sobre a vida da gente, né? Então, toda vez que você tiver essa situação, se deparar com uma situação que você precisa liberar perdão, lembra que José teve essa revelação, né? José, ele passou por tanta coisa, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi acusado de coisas que ele não cometeu. E tipo, ele tinha motivos de sobra para nunca mais querer olhar na cara dos irmãos dele. Mas José, ele teve essa revelação. Tudo isso aconteceu porque tinha um propósito para a vida de muitas pessoas. E foi por causa disso que ele perdoou. Qual é o propósito da ofensa que você sofreu? Ou das ofensas que você tem sofrido? Ou que já aconteceu na sua vida? Será que Deus não quer que você tenha maturidade suficiente para perdoar aquela situação? Será que de repente você não sofreu aquela ofensa para lá depois você ajudar alguém? Porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceram coisas terríveis assim comigo, que eu fiquei me perguntando: nossa, Senhor, mas por que tá acontecendo isso? Por que tal pessoa me feriu tanto? Lá na frente eu descobri, eu entendi o porquê. Talvez se eu não tivesse sofrido aquela ofensa, não teria, sei lá, ganhado alguma bênção, alguma coisa nesse sentido. Deus, ele quer que a gente seja maduro o suficiente para perceber isso. Busca o Senhor o propósito da ofensa. Você vai entender a relação do perdão e você vai conseguir perdoar. Eu tenho certeza disso. Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida e o seu dia.